Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um webinar. A aula de hoje será sobre o ofício da autoridade. Hoje é dia 2 de março de 2026. Você está assistindo aos webinars com o pastor Joaquim Teixeira. Como nós temos nas aulas passadas, não é? Falamos sobre os ofícios do sacerdote e também do eh, profeta. Hoje vamos falar do ofício da autoridade. Lembrando que esses ofícios são instrumentos que Deus usa para se comunicar com a criação. Portanto, vamos lá. A fonte absoluta, a arquitetura da sabedoria divina. Vamos falar aqui três pontos rapidamente sobre este ofício. A sabedoria, a soberania, ela é intrínseca. Deus possui autoridade por natureza eterna. Ele não foi eleito, ele é. Portanto, Deus não tem uma soberania ou uma autoridade que lhe foi dada. Ele é a fonte de toda a soberania e de toda a autoridade. Ponto 2, o direito do Criador. No princípio, criou Deus. Gênesis 1:1. O ato de criar estabelece o direito legítimo de governar. Nenhum poder humano é autônomo, todo governo é derivado. Entretanto, o direito de Deus é legítimo, pois ele é o Criador. Terceira coisa é a providência histórica. Deus é quem remove reis e estabelece reis, como lemos em Daniel, capítulo 2, verso 21. A história é governada pelo trono divino. Vou deixar aqui com vocês o Salmo 93, verso 1, que diz: O Senhor reina, revestiu-se de majestade. Ponto. Esse é um salmo bom para ser lembrado. Vamos falar então aí da fonte de autoridade, né? Portanto, Deus é a fonte absoluta de autoridade. Nós crentes, nós respondemos única e exclusivamente a esta fonte de autoridade que é o nosso Deus. A autoridade, portanto, como já falamos, é um atributo divino. O Senhor reina. Isso está em vários salmos. Eu destaquei aqui o Salmo 93, verso 1 e também o Salmo de número 10, verso 16. Deus possui autoridade por natureza eterna. Todo governo criado é derivado. Nenhum poder é autônomo diante dele. Deus, portanto, é um ser necessário. E todas as outras coisas são contingentes, ou deriva da sua autoridade, do seu poder, da sua existência. Aliás, nem é bom conjugar esse verbo com Deus. Deus não existe. Deus, na realidade, ele é. O segundo ponto aqui, a criação como ato soberano. Então, no princípio, criou Deus. Criar implica direito legítimo de governar, como nós já falamos. A autoridade nasce, portanto, do Criador e não do consenso humano. O governo moral do universo. Justiça e juízo são a base do trono, como lemos no Salmo 89, verso 14. A ordem moral reflete o caráter santo do Rei eterno. A soberania, portanto, ela é providencial. Ele remove reis e estabelece reis. Não é? Como já mencionamos, Daniel 2:21. Toda autoridade histórica está, portanto, sob administração divina. Vamos ler aqui nesse slide sobre o mandato cultural e autoridade representativa. Vamos falar então de representatividade, de representação. O homem como imagem de Deus na criação. Vamos falar do design original e depois da ruptura desse design. Então, nós podemos dizer que, de acordo com Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 28, que Deus nos criou, criou o homem para dominar, agindo como espelhos do governo de Deus. Um espelho, uma imagem. A mordomia, quer dizer, a mordomia vem do verbo economizar. Economizar significa administrar, gerir bem uma coisa, gerenciar bem uma coisa. Então, a mordomia, a autoridade envolvia cultivo, proteção e expansão. Adão exercia funções preliminares de profeta, sacerdote e rei. Como lemos no verso 26, que diz: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É o que lemos em Gênesis 1, 26. Mas, infelizmente, veio a ruptura, a queda. E ao desejar autonomia, porque a serpente disse para Adão que se ele provasse do fruto proibido, ele seria como Deus, né? Então o homem acabou abdicando da autoridade legítima. E qual foi a consequência? A imagem de Deus permanece, como lemos em Gênesis 5:3, mas a capacidade de governar foi corrompida, gerando tirania ou passividade. Mas observe que esse verso, o verso 3 de Gênesis 5, ele não menciona mais Deus. Olha o que o verso diz: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois gerou, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, há vários outros filhos e filhas que Adão teve, mas aqui é mencionado apenas Sete. E está dizendo que estes filhos de Adão foram gerados à sua semelhança e conforme a sua imagem. Observe que não é mais mencionado aí a imagem de Deus. Isso por causa da queda. A imagem permanece mais corrompida. Então, Adão, ele seria então essa primeira pessoa, não é, a representar esse ofício da autoridade divina. Não é? Há muitas coisas que vamos falar sobre Adão nos webinars futuros, mas por enquanto vamos focar apenas nessa representatividade de Adão, no sentido dele herdar ou ser delegado por Deus nesse nível de ofício, não é? Nesse ofício da autoridade. Então, a imagem e o domínio. Então, façamos o homem, não é, a nossa imagem e semelhança e que ele domine. É o que lemos em Gênesis 1, 26 e 28. O homem governa como vice-regente, não como soberano independente. Ele está ali sob a autoridade de Deus. Ele foi, então, delegado por Deus para fazer essas coisas. É um mandato cultural. Sujeitai a terra, Gênesis 1, 28. A autoridade envolve cultivo, expansão e responsabilidade diante de Deus. Ele é o cabeça federal, representante. Portanto, Romanos 5:12 fala que o pecado entrou através desse representante. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Observe que a Bíblia não culpa Eva pelo pecado, porque a ordem de não comer do fruto não foi dada para Eva, foi dada para Adão. Inclusive, essa ordem foi dada para Adão antes mesmo que Eva fosse criada. Então, ela nem sequer ouviu esse mandamento que Deus deu para Adão. Mas vamos falar sobre isso quando estivermos falando sobre família, talvez já na próxima semana. A autoridade de Adão é representativa e coletiva. Vocês devem saber que o nome Adão vem da palavra terra. Muitas vezes a gente não sabe se da Bíblia, não é, a palavra Adão está se referindo realmente a ele próprio ou à humanidade, né? E, então, portanto, vem da terra e significa um ser terrestre, um ser da terra. Adão gerou, então, portanto, um filho à sua semelhança, como nós já mencionamos. Noé também tem essa autoridade, não é? Lembrando que quando veio o dilúvio, que a terra foi destruída, então Deus, né, Deus deu uma nova chance, Deus deu uma oportunidade de novo à humanidade para que ela pudesse se procriar, não é? Então vamos ver aqui a história de Noé, a renovação do mandato. Então Deus renova as esperanças da humanidade quando ele salva Noé e a sua família, não é, na arca, e quando a arca repousa ali nas montanhas de Ararat, Deus então dá essa ordem em Gênesis 9:1, dizendo para que eles fossem fecundos, o mesmo mandamento que foi dado para Adão e Eva. Então, o propósito criacional não foi cancelado por esse juízo que nós lemos aqui em Gênesis a respeito do dilúvio. A instituição, portanto, aqui da justiça. Quem derramar sangue, né? Gênesis 9:6, surge aqui a responsabilidade penal como condenação do mal. Então, Deus começa então a mostrar, não é, as leis, não ainda a lei dada para Moisés, mas uma lei natural, que aos poucos vai se revelando.
E então é derivado da autoridade divina. É a palavra de Deus que vai delegando, é a palavra de Deus que vai revelando, não é? Estabeleço, portanto, a minha aliança, Deus diz em Gênesis 9:9. Então é uma aliança, um pacto que Deus está fazendo com a raça humana que ele criou e isso tem regras, obviamente, né? Então, a autoridade humana opera sob um pacto preservador. Então, Deus criou a criação não para ser destruída, não é? Nem seres humanos, nem animais, nem plantas, mas tudo para ser preservado. A autoridade, portanto, é ministra de Deus. Deus usa a autoridade como ministro, como instrumento. É o fundamento do governo civil, como nós lemos em Romanos capítulo 13, verso de 1 a 4. A espada é instrumento delegado e não absoluto. Vamos ver aqui rapidamente a estrutura já dos três ofícios, né? Falamos sobre esses dois anteriormente, que foi do sacerdote e do profeta. Aqui vou colocar uma ordem diferente, né? No Antigo Testamento, portanto, a liderança era exercida através de cargos distintos, sancionados pela unção. Unção é a palavra, de onde vem a palavra Messias, né? Messias significa o ungido, que em grego é traduzido por Cristo. Então, Cristo vem de Messias, Messias vem de ungido, e ungido significa separado para algo especial. Então, nós temos o profeta, que recebe, portanto, esse ofício da revelação. Nós já falamos em duas partes sobre isso, né? Aquele que fala por Deus aos homens, assim diz o Senhor, e ele representa a autoridade divina no que diz respeito à revelação. O sacerdote tem uma mediação entre, ele representa, né, o povo diante de Deus, é aquele que fala pelos homens a Deus. E no ofício do sacerdote está envolvido o sacrifício, né, na intercessão. Ele representa, portanto, a misericórdia divina, pois Deus está dando ao homem o acesso a ele através desse ofício de mediação do sacerdote. E hoje nós estamos falando sobre esse terceiro ofício, o ofício do rei, ou da autoridade, ou do governo. Há várias palavras que podemos usar para descrever praticamente a mesma coisa, né? É aquele que governa e protege o povo em nome de Deus. Portanto, ele representa o poder divino, a autoridade divina. E você vai ouvir muito isso na Bíblia, né? Essa autoridade. De onde vem a autoridade? Perguntavam, né, aqueles lá na época do Senhor Jesus Cristo, né? De onde ele tem essa autoridade? Com que poder ele faz isso? Com que autoridade ele faz isso? Era a pergunta que os fariseus e os saduceus faziam para o Senhor Jesus Cristo naquela época, né? Ou entre eles, né? Então nós vemos aqui que Abraão foi aquele primeiro representante de Deus, Deus delegou para ele cuidar do jardim, cuidar da terra, né? Depois veio o dilúvio e agora foi passado para Noé essa representatividade da autoridade e depois nós vemos essa autoridade sendo passada para Abraão, Deus fazendo um pacto com Abraão, né? A autoridade agora pactual e regia com Abraão, o chamado soberano de Deus quando ele diz para Abraão, não é, para ele sair da sua terra, pois Deus faria dele uma grande nação, como lemos em Gênesis 12:12. Farei de ti uma grande nação. A autoridade nasce, portanto, da eleição graciosa de Deus, né? E há essa promessa extraordinária que de ti procederão reis. Gênesis 17:6. Há muita coisa para falar aqui, mas eu vou me focar apenas no assunto de hoje, que é a autoridade divina. Então, o governo futuro está inserido na aliança que Deus faz com Abraão. A representação federal, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é o que Deus diz em Gênesis 12:3. Abraão torna-se, portanto, essa cabeça pactual redentiva. O exemplo antecipado aqui, né? Paulo fala em Gálatas 3:8, né? Que essa promessa apontava para o Senhor Jesus Cristo. Não é? A Escritura previu, portanto, não é, que de Abraão sairia esse descendente, que Paulo explica que esse descendente é o Senhor Jesus Cristo. A promessa aponta para o reino messiânico do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos a autoridade de Moisés. Moisés foi muitas coisas. Ele foi profeta, legislador, não é? Ele foi sacerdote e várias outras coisas. Então, aqui vamos focar apenas em Moisés como esse representante da autoridade divina, a mediação aqui do pacto, né? Moisés subiu a Deus.
Nós falamos em outras aulas, né, em outros webinars, mencionando o Salmo 24, né? Quem é que vai subir no monte do Senhor? Né? E a resposta é quem é puro de coração, etc. Nós falamos também, naquela ocasião, que ah, os montes, né, eles representam, deixa eu falar aqui olhando para vocês, né, nós falamos que os montes, eles representam autoridade, eles representam reinos. Então, subir no monte significa quem é que vai ao encontro da autoridade, não é? Então, por isso que a Bíblia menciona vários montes como moradas do Senhor, né? O Monte Bazão, o Monte Sinai, o Monte Sião, não é? Há vários montes mencionados na Bíblia, né? O Monte Moriá, onde Abraão teria quase sacrificado Isaac, onde ele foi, a fé dele foi colocada à prova, né? Etc. Vamos então continuar aqui com o slide maior e a gente. Opa, eu dei aqui fiz aqui um erro. Voltando. Então, a autoridade, não é? A autoridade, ela desce do alto, não nasce da terra. É Deus que desce do alto, não é? Ao monte Sião para passar a lei para Moisés. Esta foi entregue, inclusive, sob a mediação de seres espirituais e do próprio Senhor Jesus Cristo que estava ali entregando as tábuas para Moisés. Então, estas são as palavras, né? Êxodo 21, palavras ou mandamentos. Então, o reino é estruturado por revelação escrita. Então, agora Deus começa a escrever esta lei que é dada para Moisés. É um governo judicial. Moisés julgará o povo, como lemos em Êxodo 18, 13. Julgar é preservar a santidade do pacto. Julgar significa fazer uma decisão sábia, né? Obviamente, né? Tomar uma decisão. E no caso, essa decisão é preservar a santidade da aliança, a santidade do concerto, do pacto, como vocês quiserem, a palavra que vocês acharem melhor. O profeta, portanto, prometido, né? Então Deus usa Moisés como um tipo, uma sombra, né? Uma metáfora quase, né? Daquele que seria de fato o, a autoridade definitiva, né? Um profeta como Moisés. Nós lemos em Deuteronômio 18:15, a mediação mosaica, portanto, é tipológica, é um tipo, uma imagem de um ser que viria de maneira definitiva e seria então o representante oficial dessa autoridade. Então, aponta para Cristo, obviamente, né? Depois de Moisés, nós vemos também essa autoridade passando por Josué, no caso aí por comissão, não é? Uma sucessão confirmada, porque Josué ele era tipo um discípulo de Moisés, né? Então Deus disse para Josué: como fui com Moisés, também serei contigo. A autoridade, portanto, continua por designação divina. Olha aqui então a centralidade disso, né? Não cesse de falar deste livro, Josué 1:8. Inclusive, Deus diz para Josué que o sucesso dele não depende de sua coragem, de sua força, de sua inteligência, de sua estratégia militar. Ele vai entrar na terra, mas o sucesso dele, de vencer os inimigos, dependeria dele manter as palavras que estava escrita no livro, as palavras que ele passou para Moisés. Deus disse: dessas palavras você não desvie, nem da direita nem para a esquerda, né? Da lei que Deus deu para Moisés. Não cesse de falar desse livro. O governo depende da fidelidade à palavra. Então, a conquista prometida, né? Então, Deus disse: todo lugar que você pisar será seu. A autoridade opera dentro da promessa. Mas veja bem, está vinculada ao fato de Josué manter e guardar a lei. O sucesso depende de guardar a lei. E o nome de Josué em hebraico é Yeshua, e o nome de Jesus também em hebraico é Yeshua. Quando se traduz o hebraico para o grego na Septuaginta, o nome Jesus do Velho Testamento é igual ao nome Jesus no Novo. Portanto, o em hebraico seria o equivalente a Yeshua, que significa Deus é salvação. E Josué entrou na terra prometida, e essa terra prometida, ou terra santa, também tem o nome de descanso, o descanso final. Mas o autor dos Hebreus fala que esse, de fato, não seria o descanso final. Porque ele disse: se Josué lhes houvesse dado descanso final, não haveria necessidade da Bíblia mencionar no outro lugar a respeito de um certo descanso. Então, o descanso definitivo, quem dá mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra descanso aqui, simbolizada não só pela terra prometida, mas simbolizada também
no sábado, não é, quem dá esse descanso final é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro descanso dos crentes. Continuando, agora vem a época dos juízes. Essa época aí as coisas embolaram um pouco, né? As coisas se perderam completamente. Não foi só o ofício da autoridade, mas o ofício do sacerdote, o ofício do profeta, praticamente deixaram de existir aqui nessa época. Foi uma coisa muito terrível. E o autor do livro de Juízes, do capítulo 2, verso 16, também em outra ocasião, ele diz, né, que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto, ou mais certo. Ele está dizendo isso porque, obviamente, não havia instrução nenhuma. As pessoas se perderam completamente. O que que Deus fazia? Então Deus levantava um juiz, não é? Uma pessoa embutida de autoridade, uma autoridade que Deus obviamente delegava para aquela pessoa, para colocar as coisas nos eixos. E era um ciclo, né? Então era assim, o juiz vinha, passava ali uns 40 anos mais ou menos, tudo organizadinho, bonitinho, depois eles se perdiam de novo, né? Deus tornava ter que levantar outro juiz. Então foram vários juízes assim nessa toada. Então, o Senhor levantou juízes, diz o livro de Juízes, capítulo 2, verso 16. E aí, continuando, né, nós vemos aqui essa necessidade, obviamente, de restauração da ordem, né? Deus intervém para restaurar a ordem, o governo serve a fidelidade da aliança, mas naquela época o negócio era realmente difícil, né? Eles estavam perdidos, perdidos num sentido assim muito grande, né? Cada um fazia realmente o que parecia reto, como já mencionei lá em Juízes 2,16, aparece também 21, 25, e a ausência dessa autoridade é que cria um caos. O mesmo acontece hoje. Deixa eu olhar para vocês enquanto eu falo isso, não é? Aqui na câmera. Quando não há ordem, quando não há lei, quando não há um rumo, uma direção, regras, então tudo se torna uma grande anarquia. Então, à medida que os seres humanos hoje vão rejeitando a autoridade divina, a autoridade de Deus, e cada um vai fazendo como quer, nós estamos nos aproximando realmente da época dos juízes, porque se a moralidade não é universal, se cada nação tem sua própria maneira de entender o que é moral, o que é certo e o que é errado, né? Então, a moralidade, o que é certo e o que é errado. Então, se a moralidade, se o que é certo é o que eu penso, o que eu acho, então, se alguém pensa diferente de mim, ele tem, então, uma outra fonte de autoridade moral. Então, a Bíblia diz que nós crentes não podemos ter essas várias fontes de autoridade moral. Algumas pessoas acham que a razão humana é a fonte de autoridade moral. Outros acham que é uma certa lógica, ou matemática, ou física, ou as lógicas da filosofia, ou vários outros tipos de lógica que existem, né? Outros acham que a autoridade moral deriva da natureza. Então, a natureza se comporta de um certo jeito, então a gente acaba imitando a natureza. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a autoridade é intrínseca ao Criador. Foi Deus que criou os céus e a terra, foi Ele que criou o mundo, e a sua palavra é como se fosse um manual de instruções. Quando você compra um aparelho complicado, né? Até os mais simples também, né? Um carro, uma moto, um computador, sei lá. Você tem um manual de instrução. Então, Deus também nos criou e fez este manual de instrução, que é a Bíblia. E há uma autoridade ali. Não é só descrevendo como o mundo funciona, mas é o único jeito dele funcionar corretamente é se aquele manual for seguido à risca. Portanto, a ausência de rei revela a necessidade messiânica, como está ali na nossa última fala desse slide, ok? Dando continuidade. Então, os reis, eles representam, portanto, aqui uma autoridade temporária, mas apontando sempre para o Messias. Lembrando que na época dos juízes, né, eles pediam a Samuel, que foi o último dos juízes, né? Então, Samuel é aquele personagem que foi um grande juiz, o último deles, pois o povo então reclamou que não queria viver mais daquela maneira e queria um rei, só que infelizmente eles queriam um rei como os das outras nações. Samuel ficou muito chateado por isso, não é? Mas Deus disse para ele: Olha, Samuel, não fique chateado porque o povo não rejeitou a ti, rejeitaram a mim. Não é? E Deus acabou dando a eles um rei como eles queriam, que foi Saul, primeiro rei de Israel,
da tribo de Benjamim. Então, aqui, quando eles falam constitui-nos um rei, como lemos em 1 Samuel 8,5, é o desejo humano que mistura carência e rebelião, né? Mas, depois de Saul, Saul realmente não foi um rei conforme o coração de Deus, Deus então entrega a eles um rei diferente, o rei Davi, que é chamado de fato um rei segundo o coração de Deus. Nós lemos isso em 2 Samuel 7,16, mas explicitamente sobre um rei segundo o coração, nós lemos no discurso de Estevão em Atos capítulo 7. Então, Deus disse que com Davi ele estabeleceria uma aliança diferente. E quando Mateus, no seu evangelho, divide o Velho Testamento por genealogias, ele ignora as duas primeiras listas de 10 perdão, de 10 gerações cada, né? Ele ignora a primeira, que vai de Adão até Noé, a segunda de Noé até Abraão. Ele começa ali de Abraão em diante. De Abraão até Davi são 14 gerações. 14 é um número interessante porque é 7 vezes 2. Então, perdão, o começo e o fim dessa primeira lista é muito interessante, porque essa lista começa com Abraão. Deus, deixa eu olhar para vocês aqui enquanto eu falo, porque eu vou demorar um pouquinho falando, né? Então, essa primeira lista que Mateus menciona, ela é muito interessante, porque Abraão foi aquele que foi chamado de todas as nações. Até então, Deus não tinha um povo escolhido dele, não tinha um povo separado. A palavra separado, na realidade, em inglês, é a palavra santo, né? A palavra santo, em hebraico, que significa separado. Então, Deus não havia ainda separado uma pessoa só para ele, uma terra só para ele. Então Deus chama Abraão e faz essa aliança extraordinária com ele, essa promessa extraordinária de que através do seu descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. E depois, quando chega 14 gerações depois, chegamos a Davi. Então, portanto, ali é um exemplo, um modelo, um tipo de autoridade. Davi é um rei extraordinário, ele cometeu grandes pecados, três deles mencionados na Bíblia, não é? Que custou muito caro para Davi, mas mesmo assim Davi continuou sendo chamado um rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi nunca se curvou a outra autoridade. Davi nunca se curvou e buscou a adoração de outro ser espiritual. Ele sempre entendeu que a autoridade é de Deus e de Deus apenas. Por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, não é? E agora, depois de Davi, vamos ter 14 gerações até o cativeiro, e do cativeiro até o Senhor Jesus Cristo, mais 14 gerações. Portanto, essas são divisões muito importantes do Velho Testamento. Acho que já falei rapidamente, né, em uma das aulas. Eu vou estar sempre revisando esses assuntos. Em algumas aulas eu falo de maneira bem detalhada, outras eu apenas cito. Então vocês têm que assistir as aulas todas. Lembrando que essa é a nona, para entender todo esse contexto, ok? Vamos voltar então aqui ao nosso slide inteiro, a página inteira. E a gente vai ver então aqui essa promessa de Deus, né? Lembra que Davi foi aquela pessoa? Aí eu vou voltar porque eu vou falar mais coisa aqui agora. Davi foi aquele rei que ele queria construir uma casa para Deus, né? Porque Deus estava habitando ali só no tabernáculo. Mas Deus disse que as mãos de Davi estavam cheias de sangue e que ele não poderia construir uma casa para Deus. Mas Deus daria paz, não é, para o seu descendente, no caso Salomão, e esse sim é que construiria o templo para o Senhor. Mas Deus disse: Mas Davi, por que que você teve essa ideia? Né? Eu, Deus, é que vou fazer uma casa para ti, um nome para ti, né? Então Deus fez essa promessa, que dele sairia então um descendente que se sentaria no seu trono para sempre. Davi ficou como se dissesse assim: Meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Para merecer tamanha honra. Como é que o descendente de Davi, não vai sentar no trono de Deus para sempre? Então é algo muito, muito extraordinário. Agora sim, vamos dar continuidade, né? Então, o Salmo 2 também fala, né, sobre esse Messias, não é, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu constituí o meu rei, né? O filho é entronizado por decreto divino. Então, já havia então essas profecias
no Velho Testamento a respeito do Senhor Jesus Cristo no sentido do ofício do rei. Há várias profecias que apontam para o Senhor Jesus Cristo de várias maneiras, né? Como servo, como sacerdote, como sacrifício, mas nesses salmos aqui nós estamos falando de profecias sobre esse ofício da autoridade, né? Culminando lá na fala do Senhor Jesus Cristo em Mateus 28, na Galileia, quando ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas obviamente que já foi profetizado, né? Salmo 110, assenta-te à minha direita, Salmo 110, na realidade, Salmo 110 fala também de um sacerdote chamado Melquisedeque, né? Na realidade, o Salmo 110 fala de toda a agenda do Messias. Há muita coisa nesse salmo que é importante para a gente mencionar numa outra oportunidade, claro, né? Então, o rei governa ao lado do próprio Deus. Então, o ofício de rei, governo, justiça e proteção. Então, é uma autoridade, é um ofício que engloba várias coisas porque ele tem a autoridade. Então, ele governa com justiça e obviamente, ele protege. Então, o cumprimento, não é? Aqui o Senhor exaltado, né? É o cumprimento da profecia. Deus o exaltou sobre todo principado. Principado é um nome dado a seres espirituais, né? A carta aos Efésios, também a carta aos Colossenses, fala muito desses seres espirituais, inclusive seres espirituais caídos que estavam dominando aqui a terra, porque Adão falhou na sua missão e o reino foi passado para Satanás, Satanás se tornou o príncipe deste mundo, mas agora o Senhor Jesus Cristo é exaltado acima de toda e qualquer autoridade. Ele governa a igreja e subjuga inimigos espirituais. Constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Como eu disse, os montes representam os locais de autoridade. Então, o tipo aqui, Davi, né? E também a humilhação. Davi, portanto, o rei, guerreiro e pastor, né? Então ele era tanto guerreiro, um homem de guerra, um homem valente, mas era também um homem que sabia ser humilde e cuidar de ovelhas, pastorear ovelhas. Então é por isso que a Bíblia usa muito a analogia do rei Davi, né? Ele era guerreiro, valente, mas também era dócil, ele era humilde, né? Ele era simples. Então Deus jurou que o seu trono seria eterno, como já mencionamos, segundo Samuel 7,16. Jesus, portanto, recusou o poder político imediato, como lemos em João 18,36, inaugurando o reino através da cruz. Quer dizer, o reino do Senhor Jesus Cristo é um reino que salienta muito o serviço, a humildade e o sacrifício, diferentemente da maneira como nós, seres humanos, enxergamos esse ofício. Já mencionamos também na aula passada, Daniel capítulo 7, onde o Filho do Homem, né, é mencionado ali em Mateus 7,14, onde diz que toda autoridade, todo domínio foi lhe dado. Mencionamos que quando o Senhor Jesus Cristo foi interrogado, lá em Mateus 26,64, né, pelo sumo sacerdote, lemos o seguinte: respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, porque o sacerdote havia perguntado, né, se ele realmente era o Messias. E ele disse: entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, nós mencionamos na aula passada, mas justamente isso, né? Que o Senhor Jesus Cristo estava se referindo a Daniel, capítulo 7, verso 14, e o sumo sacerdote entendeu que de fato era isso que ele estava falando, e por isso ele disse que rasgaria a sua veste, pois não precisaria mais de testemunha, pois o Senhor Jesus Cristo havia acabado de proferir uma blasfêmia, né, quando se comparou a esse filho do homem. Então, vocês veem a conexão, né? Se você não entendeu o que eu falei aqui agora, por favor, assista a aula anterior, está bem explicado lá. Então, o Senhor Jesus Cristo é mencionado aqui em Daniel como tendo não só uma autoridade seletiva, mas universal, sobre todo o trono, potestade, não é, soberania, como Paulo também menciona lá em uma de suas cartas, né? Colossenses capítulo 1. Então, o reino eterno não é só um reino sobre Israel, é um reino sobre toda a terra e é um reino também eterno, um reino que não passará. O governo final transcende impérios humanos. Portanto, essa profecia de Daniel fala de domínio sobre todas as coisas, acima de todo poder e potestade, e um reino que não terá fim. E há aqui essa ponte profética, né, como nós já mencionamos ali, Mateus 26, 64,
vocês podem assistir na aula anterior, ali há muitos detalhes sobre isso. Cristo, portanto, é apresentado nas Escrituras como o último Adão. Então, Adão foi o primeiro representante da raça humana, nós seres humanos, mas ele falhou, inclusive ele representa todos nós. Significa que qualquer um de nós que estivesse ali no local de Adão, nós também falharíamos do mesmo jeito, né? Ele representa toda a classe humana. Mas Cristo aqui é o último Adão. Ele restaura o domínio perdido, recebe toda a autoridade e cumpre plenamente a lei e os profetas. Em outras palavras, Adão, o Senhor Jesus Cristo é o Adão perfeito. Então, ele é o cabeça redentiva, ele é o que representa de fato o ser humano redimido, enquanto que Adão representava o reino, o ser humano caído, né? Falho. E no caso, o Senhor Jesus Cristo, então, representa aqueles seres humanos que foram persuadidos pelo Espírito Santo de que são pecadores e que não podem viver independentemente de Deus. Eles dependem de Deus porque o salário do pecado é a morte. Morte é separação de Deus. Então, o Espírito Santo nos persuade dessa verdade e logo em seguida ele nos persuade que o único jeito, a única porta, o único meio de nos reconciliar com Deus é através desse sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, porque ele não só viveu uma vida em perfeita obediência a Deus, mas também ofereceu a sua própria vida como um resgate da nossa. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós também o estamos aceitando como nosso Senhor. E é por isso que chamamos ele de Senhor. Quer dizer, ele tem toda a autoridade. Nós lhe servimos. Nós existimos, nós crentes, para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Não é? Nós estamos sob sempre a autoridade de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, ele é o último Adão, como lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, 45, onde Paulo fala que, infelizmente, como trazemos conosco a imagem do Adão terreno, mas, graças a Deus, nós crentes também trazemos conosco a imagem do Adão celestial. Ele fala também isso em Romanos 5,19, né? Então, Cristo restaura o domínio perdido do Éden. Também, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala, que o Senhor Jesus Cristo vai restaurar todo o reino, e quando ele conquistar todo o reino, ele vai entregar o reino para Deus, é o que nós lemos lá também em 1 Coríntios capítulo 15. Então, toda autoridade recebida, né? Como já mencionamos, o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, 18, fala, né, que toda autoridade lhe foi dada, nos céus e na terra. O domínio prometido é agora proclamado. Então, o domínio que era de Adão, perdeu. Depois começa, então, várias menções, né, como já falamos, né, através de Noé, através de Abraão, através de Moisés. A gente vai descobrindo pouco a pouco, alguma coisa a respeito dessa autoridade do Senhor Jesus Cristo e finalmente ela não só chega num clímax, mas ela é totalmente revelada em carne e osso na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, mas obviamente que nós só entendemos isso com o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse descido e explicado isso, ou iluminado a mente dos escritores bíblicos, nós íamos ficar no escuro, né? Então, obviamente que o Espírito Santo tem um papel extraordinário nessa revelação. Então, lei e profetas vigoraram até João, diz o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, verso 13. Portanto, João é o último profeta do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento termina em João, porque é em João que as profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo são concluídas, né? Então, a respeito da sua primeira vinda. Então, agora que o Senhor Jesus Cristo foi revelado, então a profecia, como nós falamos na aula passada, ela agora deriva desse mandamento divino. Então, Deus fala diretamente conosco através do Senhor Jesus Cristo, através também das Escrituras, e nós, como profetas, nós representamos Deus na sua fala. Lembrando que essa autoridade é limitada. Nós não temos toda a autoridade, é o Senhor Jesus Cristo que tem. Ele nos autorizou a usar o nome dele com um fim específico, né? Para proclamar o evangelho, né? Para amar o próximo como a nós mesmos. Nós não podemos usar o nome de Cristo, nem a autoridade que nos foi dada, para fazer coisas, né? Que ele não nos pediu, né? Nós temos que fazer
aquilo que ele nos pediu. Inclusive, em João capítulo 15, verso 14, e João 14:15, tem dois versos muito parecidos. Um fala: se vocês me amam, façam o que eu vos peço. E o outro é: se vocês são meus amigos, faça o que eu estou lhes pedindo, né? Me obedeçam. Então, esse é o mandamento, é obedecer. Ou seja, e não ficar inventando coisa da nossa cabeça. A gente tem que obedecer. E a gente só obedece uma coisa quando a gente sabe que coisa é. Então, se os nossos pais nos dão uma ordem, então eu tenho que obedecer aquela ordem. Eu não posso ficar inventando ordens que o Pai nunca me deu. Então, Cristo, nós vimos aqui agora o reinado, né, consumado, né, a consumação do reinado do Senhor Jesus Cristo. Cristo reina agora, ele subjuga toda autoridade rival e na consumação entregará o reino ao Pai, como já mencionei aqui, 1 Coríntios, mas estou repetindo aqui mais uma vez, né, manifestando pela glória trinitária, né. Então, o reinado presente convém que ele reine, né, e ele, quando tiver concluído tudo, ele vai entregar o reino ao Pai, como lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 23 a 25. O reino já foi inaugurado. Portanto, o reino de Deus foi inaugurado aqui na terra. Nós, crentes, participamos, portanto, de um reino já inaugurado. Eh, e a subjugação final ainda virá, né? Até que haja posto, né, debaixo dos seus pés todo inimigo, né? Depois vocês leem com calma lá, 1 Coríntios capítulo 15, 25 a 27, que eu não coloquei aqui, mas faz muito bem vocês lerem. Por favor, pausa o vídeo se quiser também, né? E leia esses versos porque é importante. Toda autoridade rival será vencida, né? Então toda autoridade, todo poder, toda potestade será colocado debaixo dos seus pés quando ele entregar o reino a Deus, é o que lemos nesses versos. Inclusive, esse capítulo todo, capítulo 15, ele fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é como um selo, é como uma assinatura de Deus sobre tudo que foi falado a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, como assinatura, ele não só ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou vitorioso, ele ressuscitou com toda a autoridade, ele ressuscitou o sumo sacerdote, ele ressuscitou como o profeta. Então, não é só ressuscitar. Então, por isso, nós lemos nesses versos, né, que ele então entregará o reino a Deus. A mediação culmina na glória, então, trinitária. E estamos chegando, assim, já ao fim, né? Vamos citar aqui mais algumas coisas a respeito desse, desse ofício, né? Moisés, por exemplo, e a liderança intercessora, né? Lá em Êxodo, lemos sobre o bezerro de ouro, em Êxodo 32, e nós já falamos sobre esse pecado, né, de Arão em outras aulas. Moisés não cedeu aos desejos da multidão, ao contrário de Arão, não é? Então Moisés permaneceu firme, não é? Temos que entender que nós não podemos exercer liderança populista. Nós, como crentes e como pastores, missionários, líderes, nós não estamos aqui na terra para fazer aquilo que agrade as pessoas. A gente tem que fazer aquilo que agrada a Deus. A gente tem sempre que colocar em mente que a autoridade que Deus nos deu foi para representá-lo, para fazer a sua vontade. Então, a diplomacia divina funciona assim: ele se coloca, Moisés, no caso aqui, se colocando na brecha, né? Argumenta com base na glória de Deus e na aliança, não no mérito do povo. Então, quando Moisés intercede pelo povo por causa desse pecado aí do bezerro, Moisés, então, ele não está necessariamente dizendo que o povo merece alguma coisa. O que ele está dizendo é que foi Deus que falou algo a respeito dele próprio, né? Deus falou a respeito da sua própria justiça, seu próprio amor, sua própria misericórdia, da aliança que ele fez com Abraão. Então, Moisés, quando apela a Deus, ele não está apelando porque o povo merece alguma coisa. Isso é importante, ok? Porque hoje nós vemos no mundo que o ser humano parece quase que Deus, né? Então há uma intercessão sacrificial aqui por parte de Moisés, né? Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do livro que escreveste, é o que Moisés disse. E nesse caso, nessa oração, Moisés então está fazendo um papel de Cristo, porque é isso que Cristo faz por nós. Então, lembrando que a Bíblia, não é, ela às vezes tem profecias que não está dizendo que é uma profecia, mas nós estamos vendo claramente aí que o que Moisés fez foi dramatizar aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz por nós. Ele tem autoridade para isso, né? A lição é isso. O líder bíblico busca a reconciliação do povo com Deus
mesmo a um custo pessoal. Então, a verdadeira liderança, né, tem esse caráter. E acabou que o próprio Senhor Jesus Cristo também fez isso. Ele entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, o método da autoridade, poder secular versus serviço bíblico, né? Então, o modelo gentílico é de domínio, de coerção, valoriza-se os títulos, né? As posições, os governadores dominam, né? Como lemos em Mateus 20, 25. Mas o modelo do reino é diferente, está na ordem inversa aqui, né? É através do serviço, da humildade, do sacrifício. E o próprio Jesus disse que não seria do modo gentílico, mas seria diferente. Não será assim entre vós, não é? É se referindo ao modo que nós humanos enxergamos as coisas. Temos o exemplo de Neemias também, né? Um exemplo de liderança extraordinário, né? Ele recusou o pão do governador para não sobrecarregar o povo, autoridade usada para restaurar a dignidade, não para acumular privilégios. Depois eu também conto a história de Neemias para vocês, que é muito interessante. Cristo, a grande inversão da liderança, a liderança servidora. Então, nós falamos aqui como a. Deixa eu voltar aqui na minha câmerazinha. Nós falamos aqui de como esse ofício da autoridade, né, foi sendo revelado aos poucos, e muitas vezes nós apenas associamos autoridade ou temos como exemplo autoridades humanas, né? Infelizmente, as autoridades humanas têm outras intenções, muitas corruptas, obviamente, né? Muitas visando apenas ganho próprio e às vezes é só o prazer mesmo de ter pessoas para dar ordem. Mas não é assim a autoridade que Deus delega aos seus representantes. É uma autoridade também servidora. Não é? Vamos voltar aqui de novo, então, a tela cheia, para a gente poder continuar aqui essa apresentação. João 13 diz: Jesus, não é, ciente de que tem toda a autoridade, lava os pés dos discípulos, né? A autoridade usada para limpar, não para pisotear. Então, João capítulo 13 é um exemplo, é o capítulo que tem mais exemplos práticos da fé cristã, né? Porque o Evangelho de João tem muitos diálogos grandes, compridos, né? Muita teologia, mas o capítulo 13 tem várias coisas interessantes, pelo menos três coisas interessantes que a gente pode aprender ali sobre a liderança servidora. Então, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Já mencionamos isso também no Evangelho de Marcos, né? Que esse é o coração do Evangelho de Marcos, esse verso. Então, o rei servo, né? Lembrando que Marcos apresenta Jesus como um servo, né? Embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e tomando a forma de servo. Isso é Paulo que fala em Filipenses, né? Capítulo 2, verso 5. Então, o Paulo fala que o Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo toda a autoridade, quando ele veio aqui na terra, ele assumiu uma forma de servo, esvaziando-se a si mesmo para se tornar o exemplo. Então, a cruz é o auge da autoridade real e sacerdotal manifestada em serviço. Então, autoridade que serve, essa é a palavra para ser lembrada, ok? E a igreja, obviamente, né, tem essa autoridade derivada de Deus e é também ministerial. Quer dizer, a palavra ministro significa um servo. Então, ministrar significa servir. Não é? Então, é uma autoridade que serve. As chaves do reino, portanto, autoridade para proclamar o evangelho e exercer disciplina. O governo aqui tem que ser plural, né? Liderança exercida por conselhos, presbíteros, evitando a tirania de um homem só, né? As igrejas têm várias maneiras, mas congregacional talvez, né? Seria um exemplo mais universal. A congregação, o conjunto, né, de pessoas que lidera ali. Temos embaixadores, somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, né? Nós somos, Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo é uma nova criatura. E eis que as coisas velhas se passaram e agora tudo se tornou novo, né? E nessa nova criação de Deus, nós crentes somos de fato os legítimos embaixadores, as imagens restauradas de Deus que foi corrompida com o pecado de Adão. Então, o embaixador não fala de si mesmo, mas transmite fielmente a mensagem do soberano. Então, se nós somos embaixadores, então, o embaixador é aquela pessoa, não é, que representa o seu país, não é, num país estranho. Ele está naquele país representando não a sua própria vontade, mas a vontade da sua nação.
Então, essa é a ideia de embaixadores. Ministerial, não legislativa. A igreja não cria novas leis. A igreja não é a Assembleia Legislativa, né, de um país, né, não sai criando leis. Ela simplesmente estuda, entende quais são as leis de Deus e vive a sua vida, né, através desta lei. Então, ela administra as leis de Cristo reveladas na Escritura. É o que a igreja faz. Então, a igreja tem essa autoridade derivada da autoridade de Cristo, a comissão apostólica, por exemplo. E de fazer discípulos, é um mandamento bíblico. Então, é um desejo do Senhor Jesus Cristo, não é? Que nós saiamos aí pelo mundo espalhando o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Não é? A autoridade é missionária e representativa. Então, quando nós pregamos o Evangelho, como profetas, nós estamos profetizando, falando a vontade de Deus, embutido com essa autoridade, porque nós crentes recebemos essa missão, fomos comissionados para isso, para representar o Senhor Jesus Cristo na sua vontade. Ele nos deu instruções, regras bem precisas, né? Específicas de como fazer isso. Então, o envio semelhante ao filho, né? Assim como o pai enviou, ele também está enviando a nós, né? João capítulo 20, verso 21. A igreja participa, portanto, da missão real de Cristo. Nós somos a extensão do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, continuando o seu ministério. Portanto, somos embaixadores, como nós já lemos, né? 2 Coríntios 5, 20. Autoridade proclamadora e não coercitiva, né? A imagem, como eu já disse, foi restaurada por causa do trabalho de Cristo. Nós que tínhamos a imagem de Adão, agora trazemos a imagem de Cristo, nós somos realmente convertidos, nós somos realmente transformados, nós somos realmente persuadidos pelo Espírito Santo das verdades bíblicas, né? Então agora, Romanos 8, 29, Colossenses 3, 10, fala que nós vivemos conforme a imagem de Deus. O governo final é moral e espiritual. Então, portanto, liderança tem a ver com santidade, obviamente, né? O requisito do caráter, né? 1 Timóteo 3 fala das qualificações do líder, né? As qualificações bíblicas focam quase que inteiramente em caráter e conduta, não é? Então, a pessoa tem que ser irrepreensível, sóbrio, não ganancioso, não é? E não em habilidades técnicas. Olha a diferença. O fundamento, portanto, aqui é o seguinte: a autoridade espiritual é minada pela hipocrisia. O líder deve corrigir com mansidão, protegendo o rebanho de falsas doutrinas. Doutrinas são ensinos. A gente tem que sempre seguir os ensinos bíblicos, só estes, os que foram passados pelo Senhor Jesus Cristo. Olha a fala aqui de Oswald Sanders, né? O líder cuida infinitamente mais do serviço prestado a Deus do que os benefícios que pode extrair da vida. Então, o crente como profeta, já falamos sobre isso, o sacerdote também, já falamos, né? E hoje, como representante do rei, né? Por isso que a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Lembrando que os sacerdotes vêm da tribo de Davi, mas a autoridade vem da tribo de Judá. Então, um sacerdócio real significa nós temos autoridade, nós somos aquelas pessoas embutidas de autoridade que Deus nos deu, e também somos sacerdotes ao mesmo tempo, né? Então, todo crente é sacerdote. Ele tem esses três ofícios delegados a ele. Então, o profeta, né, tem esse ofício derivado, né? Confessamos o nome de Cristo e proclamamos suas virtudes. Esse é o papel do profeta de hoje. Evangelismo é um ato profético. O sacerdócio também, derivado, né? Oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo. Paulo explica em Romanos capítulo 12, verso 1. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. E intercedemos pelo mundo, duas vezes eu coloquei, né? Em oração. E também a autoridade, né? Que nos foi dada. Exercer. Opa, pulei aqui muito rápido, deixa eu voltar. Só um segundo. Não chegamos a ler ali aquele slide. Agora eu vou ter que esperar um pouquinho para passar aqui as falas. Me dá só um segundo. Já estou chegando lá. Agora sim.
Exercemos, portanto, domínio sobre o pecado em nossas vidas. Nós temos que ter autocontrole. Então, essa autoridade que Deus nos deu também implica em controlar o nosso próprio corpo, controlar nossas vontades, não é? A gente tem que mortificar a carne todos os dias. Então, o primeiro lugar que temos que exercer a autoridade divina é sobre a nossa própria vida. Todo dia, quando você acorda, você já tem que colocar logo a sua vida em oração, né? E pedir a Deus que lhe dê forças para você entender de fato qual é a vontade dele para a sua vida naquele dia, controlar seus impulsos, não gastar sua energia com coisas vãs, né? Mas sempre fazendo aquilo que Deus lhe pediu. Portanto, que a continuação da frase é: e servimos uns aos outros, combatendo o mal com o bem. Agora sim, chegamos aqui à consumação, né? A restauração da ordem divina, né? 1 Coríntios 15, já falamos várias vezes sobre ele, né? O reinado presente, Cristo reina agora subjugando inimigos, o último inimigo, que é a morte, será destruída, e a entrega final do reino, quando o Senhor Jesus Cristo vai entregar, né, o reino ao Pai. Tudo isso está em 1 Coríntios capítulo 5, portanto é um capítulo importante na aula de hoje. É importante que vocês pausem o vídeo ou depois leiam com calma esse capítulo, porque tem muita coisa importante ali, ok? Para que Deus seja tudo em todos. Ok? A síntese redentiva é essa: do Éden ao trono, Cristo restaura o domínio, cumpre promessas, reina soberano e entrega o reino ao Pai eterno. Então, do Éden ao trono, o domínio perdido em Adão é restaurado em Cristo. De novo, deixa eu falar olhando para vocês, porque então, observe que a Bíblia, ela tem esses fios, né, que você vai seguindo. São vários deles, né? Parece uma cabeleira, né? Eu tirei a barba, porque é muito cabelo, mas os cabelos, né, são muitos fios, né? E você vai seguindo cada um deles. Então, do Éden até Apocalipse, né, você consegue ver este ofício aí da autoridade, né? O domínio perdido de Adão é restaurado em Cristo, da promessa ao cumprimento, né? Pactos e reis apontam para o Filho entronizado. Da cruz à consumação, o rei reina, subjuga e entrega o reino ao Pai. Interessante, né? O Senhor Jesus Cristo entregar tudo ao Pai. Deus é, Deus é tudo em todos, né? A autoridade retorna à fonte eterna, como lemos em 1 Coríntios. E, ó, várias vezes já falei sobre isso aqui, né? 1 Coríntios é realmente algo muito importante na aula de hoje. E temos aqui, então, essa outra síntese, né? Que vemos aqui, então, deixa eu colocar a tela maior para vocês enxergarem. Então, Adão na criação, não é? Autoridade perdida. Depois vem a sombra dessa autoridade futura do Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento, né? Sobre profetas, sacerdotes, reis, etc. Depois vem a realidade, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo, onde toda autoridade é restaurada, quando ele paga o preço, né, para que essa restauração seja possível, para que tudo volte ao normal, né? E depois vem a missão da igreja, que é representar essa realidade, representar esta autoridade. E por fim, chegaremos no final da nossa caminhada, né, na nossa glória, lá no reino eterno, né? Romanos 11:36, para a gente lembrar: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, terminamos aqui então o nosso estudo, não é? Que Deus muito vos abençoe. E na próxima segunda-feira nós faremos um resumo de tudo isso e eu farei também uma introdução a algo também interessante em relação ao mundo espiritual, tá bom? Deus muito vos abençoe. Até a próxima.